Muito bem, estamos de volta no Arena Esportiva e o assunto é a preparação física. E claro, a ciência entrou nesta área. Hoje, cada profissional tem que estar conectado. E cada vez mais é comum a gente ver computadores no campo, nas quadras e também nas piscinas. Até aqueles tablets. Tudo para determinar o nível da preparação, o condicionamento e a evolução dos atletas. E até mesmo para dosar a carga de trabalho individualmente ou coletivamente. Café, é assim mesmo? Teve que entrar na área da ciência também, computação e tudo mais? Normalmente, o futebol é sempre o último esporte a aceitar essas mudanças. Isso começa com o atletismo, passa pela natação, pelos esportes considerados de alto nível. O futebol, para nós, ainda é um esporte de médio nível. Mas hoje é inaceitável você hoje trabalhar com futebol sem esse acompanhamento científico todo. Você vê que há 20, 30 anos, 40 anos atrás, você dentro do campo você só tinha a figura do treinador, preparador físico, e um auxiliar, um médico. Aí depois veio a figura do treinador de goleiro. Hoje, com a criação das equipes múltiplas dentro do futebol, o que acontece? Você tem um verdadeiro staff. Recentemente fui a um clube, na apresentação, foi pré-temporada, nós tínhamos 17 membros da comissão técnica e 12 jogadores. Foi agora no Paysandu, não? Não, no Náutico, no ano lá passado. Em Recife, né? Em Recife. Eu fiquei assombrado, aí se você for ver, o problema todo dessas equipes multifuncionais tem que ter uma ordenação, alguém para chegar e determinar como vai funcionar, porque é muita gente. Você hoje tem o treinador, 2 auxiliares técnicos, você tem um fisiologista, 3 preparadores físicos, você tem um nutricionista, tem um psicólogo, tem um de desempenho, um analista de desempenho. É verdade. Então é muita gente trabalhando, é multidisciplinar a equipe. Então, o que acontece? Você é bom, até a página 3. Eu pelo menos vejo assim. Você precisa, assim, ordenar e sistematizar, criar uma metodologia para esse pessoal todo trabalhar, para seguir todo no mesmo trilho. Porque o que acontece muitas vezes, que as coisas quando cada um começa a puxar para um lado, entende? Como a gente vê nas equipes de futebol hoje. São poucas aquelas aí que essas equipes multidisciplinares estão dando certo. É por isso, deputado, que com os membros da comissão técnica, fisiologista, preparador físico, fisioterapeuta, a psicóloga, nutricionista, treinador, assistente, é nisso que o Café disse, e além de tudo, com a entrada da ciência, é necessário que todos estejam entrosados, afinados com o trabalho. É que o futebol incorpora também o coletivo. O futebol não é o jogador isolado daquele conjunto. Ele precisa estar entrosado. Agora, é preciso que o preparo físico, não é isso? Saiba qual o limite que tem cada atleta. Exatamente. Porque se exige menos do que o limite, não prepara adequadamente. Se exige mais, lesiona. Exatamente. Então é preciso saber, e isto a ciência vem avançando de tal forma que cada atleta passa a ser uma peça, né? O senhor me permite? Pois não, claro. Como eu falei, citei o exemplo aí dos anos 60, citei como exemplo a seleção de Portugal e da Inglaterra. Né? Naquele período, um jogador corria nos 90 minutos uma média de 6 quilômetros, 7 quilômetros nos 90 minutos. Nos dias de hoje, um jogador, dos 90 minutos, ele corre uma média de 11 a 12 quilômetros, quer dizer, dobrou. Ele faz de 1.000 a 1.200 deslocamentos dentro de campo. Então, aí você vai dizer, mas como é que vocês têm isso com exatidão? Como o futebol também nasceu na Inglaterra, lá tem uma universidade chamada John Moores University, que ele tem um departamento lá só para estudar futebol. Então, muitas dessas evoluções acontecem baseado nesses estudos que eles fazem. Então, hoje você tem um GPS que te dá a distância total, o jogador joga com ele joga com GPS. Então, você tem com exatidão
quanto cada jogador correu durante os 90 minutos. Você tem um frequencímetro que todo jogador, através é por isso que eu estou dizendo, o Departamento de Fisiologia te entrega tudo isso mastigado. Você só tem que monitorar. Ele tem um frequencímetro também, justamente através desse processo de interface, como você falou, o fisiologista fica com um tablet lá fazendo só esse mapeamento, essa análise de jogador durante os 90 minutos. Então ele te diz com exatidão se esse cara atingiu o limiar dele, que é próximo da frequência submáxima dele, que ninguém trabalha na frequência máxima durante 90 minutos. A gente estabelece uma frequência submáxima e procura que o cara, para ter com exatidão que ele deu o máximo dele durante os 90 minutos, ele tem que chegar próximo daquela... Quer dizer, é uma série de detalhes, né? De detalhes, de instrumentos que você tem, que vai te dar uma... Você trabalha quase perto da perfeição. Até uma substituição. Exatamente. Sabe que o jogador chegou à exaustão. Chegou ao limite dele. O cara a experiência do café é tão grande, não só aqui, deputado, em clube, também no exterior, né, no mundo árabe, Arábia Saudita e os Emirados Árabes também, onde também trabalhou por um bom período. Na seleção brasileira, ele também foi preparador da seleção olímpica. E a seleção, como já diz o nome, são os melhores jogadores que vêm de determinados clubes. Hoje, muito mais da Europa do que aqui do país. Aliás, e sempre lamentavelmente, deixa eu dizer isso. Exatamente. Eu tenho um sofrimento íntimo quando eu vejo a seleção brasileira composta principalmente por jogadores que não jogam aqui. Chamados europeus, né, que a gente chama, né? Aqui. Hoje até estão dizendo que a condição sine qua non para você ser convocado para a seleção tem que jogar na Europa. E às vezes jogadores que estão no banco nos seus times. Exatamente. Na Europa, não estão correspondendo. Não estão correspondendo e chega aqui, tem mais prestígio. E o grupo às vezes é heterogêneo. Aí a missão do preparador é fazer o quê? Homogeneizar o grupo, não é isso? Ver individualmente como está cada atleta para poder... Posso tomar seu lugar, fazer uma pergunta ao café? Ô, deputado, que isso? Que eu sou curioso. Certo. Eu sou só um observador. O futebol não ficou mais veloz do que era antes? Ficou muito mais veloz. Não tem uma velocidade? Muito mais. É porque eu fui um modestíssimo jogador de futebol. Deixa eu fazer uma propaganda aqui. Claro. E uma identidade. Nós somos de Realengo. Somos de Realengo, E eu joguei no Cruzeiro de Realengo. Antigamente era um departamento autônomo. E só tinha jogadorzaço. A segunda divisão. É verdade. Então eu sou um curioso, mas que sou um observador. O senhor chama a bola de você. Não chama de senhora. O Didi dizia, né? Treino é treino. Jogo é jogo. Jogo é jogo. Como é que vê isso hoje? Tem algum jogador hoje que se dedica menos ao preparo físico, porque acha que tecnicamente tem uma superioridade tão grande que... É o que a gente debate muito hoje sobre isso. Essa citação que o senhor disse do Didi, justamente isso aí ficou famoso no Brasil, né? Jogo é jogo, treino é treino, quem corre é a bola, só que hoje é diferente. Com esses esquemas táticos que evoluíram, ou pelo menos que se estão utilizando hoje, o que a gente preconiza no jogador de futebol é jogar quando estiver posse de bola e não deixar jogar quando perde a bola. Com isso faz com que ele tenha que ter um condicionamento físico bastante diferenciado. E não tem mais espaço hoje para esse jogador que só quer jogar. Mas olha porque ele é facilmente sucumbido pelo aquele cara até com menos qualidade técnica, mas que tem um preparo físico melhor. Tem um que superava isso tudo. E até criou-se uma música. Treinar para quê? Para que treinar? Era o Romário, que é colega de parlamento do deputado, lá no Senado, em Brasília, né? O senhor aqui da Assembleia Legislativa. Mas o Romário era um extra-série. E o Romário tinha que ficar acordado à madrugada, dançar e dormir durante o dia para jogar à tarde, para ele ter bom desempenho. Era diferente. Eu costumo dizer, quando eu participo desses eventos assim, palestras, como fiz agora na BTF, Associação Brasileira de Treinadores de Futebol, tudo isso, eu costumo terminar falando assim, tudo isso que nós falamos aqui é o que é usual, é o que está atualizado dentro do futebol. Mas nada substitui o talento. Que o Romário tinha muito. Exatamente. Né? O que pode dizer, não sei se vai concordar, é que se ele tivesse verdadeiramente se dedicado, ele teria sido muito melhor. Muito melhor. Como acontece hoje com jogadores do nível do Cristiano Ronaldo, do Messi, do próprio Neymar, que terminou...
o grande salto do Neymar foi ter ido para lá jovem. Porque ele está levando a bagagem que ele tem, que é a técnica, né? A técnica, isso aí ele não aprendeu, ninguém vai aprimorar aquela técnica dele. Mas a disciplina europeia, que é diferente da nossa. É isso que nós temos que, a gente aproveitando aqui, não é crítica nem nada, mas é fazer um trabalho nas categorias de base. Lá de baixo. De base. Não adianta que depois que o cara se profissionalizou, você não ajeita mais o comportamento nem a visão dele. Você tem que trabalhar ele nas categorias de base, para que ele tenha essa disciplina e entenda que o futebol hoje é competição. Hoje é para um atleta, não é para um jogador de futebol. Nós tivemos aqui na Assembleia o Roberto Dinamite, por um tempo, verdade. E agora estamos com o Bebeto aqui. Bebeto é companheiro nosso aqui, um deputado exemplar. E os dois grandes centroavantes. E Bebeto foi um atleta exemplar, disciplinado. É verdade. Bebeto foi um exemplo. O Roberto até hoje, o próprio Roberto. O Roberto é aquele que mais marcou gol. Não, Roberto brasileiro também. Roberto foi. Não era um atleta de estar nas noitadas. Não, é verdade. Não. Porque veja bem, nós estamos falando de pessoas que atingem a maturação, atingem o apogeu deles na faixa de 20 a 25 anos. Ou seja, na melhor fase da vida. E esses caras têm saúde, dinheiro e tempo para, às vezes, fazer. Só que a gente até concorda, eu particularmente eu concordo, que o cara tem que ter a vida privada dele. Ele tem que aproveitar essa parte, que é a melhor fase da nossa vida. Mas ele tem que lembrar, é isso que eu estou dizendo, que as categorias de base tem que condicionar ao atleta de futebol que o instrumento de trabalho dele é o corpo. E a disciplina? E ele tem que ele vai precisar desse corpo no dia seguinte. Essa disciplina que precisa ser colocada. O cara pode fazer de tudo, mas tudo com moderação, tudo no momento certo. Tem um momento certo para ele sair, para ele se divertir. Agora, sabendo que no dia seguinte tem treino. E daqui a 2, 3 dias tem jogo. Com certeza. O grande problema é esse, é disciplina. É saber se preservar. É saber se preservar. Nós estamos chegando ao final do Arena Esportiva, tratando do assunto da preparação física. E nós contamos aqui com as presenças do deputado Paulo Ramos, do PSOL. Muito obrigado, deputado, pela sua presença. Agradecer ao Cláudio Café e dizer que ele está aqui representando os professores de educação física. Com certeza. A reivindicação dos professores de educação física para que tenham uma participação mais efetiva na vida das nossas crianças, nossos adolescentes, nossa juventude, a partir da compreensão de que o preparo físico, a competição esportiva, tem muito a ver com a própria qualidade de vida. Obrigado, então, Café, pela sua presença. Sem dúvida nenhuma. Eu faço minhas as palavras do deputado e dizer o seguinte, a educação física é a base de tudo. É a base esportiva em qualquer país de primeiro mundo, a base esportiva são nas escolas. Você tem que começar, justamente na primeira infância, começar a motivar essas crianças, vão tirar eles da rua, vão dar uma disciplina melhor, isso já está provado. Você vê nos grandes centros esportivos do mundo, não estou falando só de futebol, estou falando de uma maneira esportiva, de uma maneira geral, com as iniciações esportivas, a obrigatoriedade da educação física, para que ele vá entendendo isso desde cedo. Com certeza. Bem, então a Arena Esportiva tratou do assunto educação física, o preparo físico, que agora a preparação é aliada junto com a ciência, com o deputado Paulo Ramos e o preparador físico Cláudio Café. Mas você também pode assistir o Arena pela internet. O nosso site é o www.tvalerge.tv e mandar sugestões para o e-mail arenaesportiva@tvalerge.tv. TV Alerge, o canal do povo fluminense.